Bom, então vamos resolver aqui a questão de número 2, que diz o seguinte: as vibrações causadas por um exame de ultrassom podem danificar o vírus da Covid-19. A pesquisa feita pelo Instituto de Tecnologia de Massachusetts, o MIT, e publicada pelo periódico Science Direct, diz que a ressonância é capaz de deformar o coronavírus. Os cientistas estudaram a forma do vírus e concluíram que o formato com pontas de material elástico com o qual ele é composto podem ser suscetíveis a vibrações. Nos testes, usaram então frequências para tentar causar danos ao vírus. Para ver os resultados, o processo foi criado em computador. Os cientistas criaram modelos do vírus e viram como ele reage à simulação das vibrações em diversas frequências. Os testes começaram com 100 MHz, mas não causaram grandes danos à estrutura. Os pesquisadores passaram então para frequências mais baixas, entre 25 MHz e 50 MHz. E nessas o vírus sofreu danos por conta da ressonância, que cria drástico aumento na amplitude da vibração. A pesquisa ainda está em fase inicial e até o momento foram feitas apenas simulações. Então a questão quer saber quais são os comprimentos de onda das ondas que causaram danos no vírus, nesse caso o intervalo desses comprimentos de onda. E nos dá aqui as alternativas, certo? Bom, então, basicamente, alguns cientistas usaram algumas ondas sonoras, ondas mecânicas, certo? Ó, representando aqui. E essas ondas, como sabemos, possuem certa velocidade de propagação, v, e associadas a elas temos uma frequência e certo comprimento de onda. Tudo bem? Bom, então basicamente eles usaram ondas de diferentes frequências para tentar causar danos ao vírus. Eles usaram 100 MHz, mas não causou nenhum dano à estrutura. Mas quando eles diminuíram a frequência para 25 MHz e 50 MHz, os vírus sofreram danos devido ao fenômeno da ressonância. Tudo bem? E basicamente a questão quer saber então quais são os comprimentos de ondas associados a essas duas frequências aqui, ó. O intervalo entre essas frequências, na verdade. Então, como vamos resolver essa questão? Primeiramente, coloquei aqui os dados mais importantes, que, como acabei de dizer, é a frequência das ondas que causaram danos aos vírus, que é de 25 MHz a 50 MHz. Então, este é o intervalo da nossa frequência, tudo bem? E vamos então à resolução. Bom, a coisa mais importante que devemos lembrar aqui é que a velocidade de uma onda, seja ela mecânica ou eletromagnética, é igual ao produto do seu comprimento de onda pela sua respectiva frequência, certo? E a velocidade é constante. Logo, quando diminuímos a frequência dessa onda, por exemplo, aumentamos o comprimento de onda para que a velocidade continue constante. Então, basicamente é isso que iremos fazer para essas duas frequências. Bom, vou começar aqui calculando o nosso comprimento de onda máximo, que no caso se remete à menor frequência, que é de 25 MHz. Então vamos lá. Então, velocidade, queremos calcular agora para a qual o comprimento de onda é máximo. Comprimento de onda máximo. E no qual a frequência é a mais baixa, portanto. Então a frequência mínima. E, bom, os cientistas usaram ondas sonoras, como acabei de dizer. Então a velocidade é da onda sonora que a OBF nos deu no início da prova, como valendo 340 metros por segundo, certo? Isso está na capa de início da prova. Bom, isso é igual ao comprimento de onda máximo, que é o que queremos achar. Vou deixar só como lambda mesmo, para irmos mais rápido. E a frequência mínima, que é de 25 MHz. Agora, cuidado, não podemos usar com o mega. Devemos usar no sistema internacional, que é somente o hertz. Então, devemos escrever 25 MHz como 25 vezes 10 elevado a 6 Hz.
pois 10 elevado a 6 é o que significa o mega aqui, tudo bem? E vezes a frequência... não, somente isso. Bom, então, vamos passar agora o 25 vezes 10 a 6 está para o outro lado dividindo. E temos então que o comprimento de onda lambda é igual a 340 dividido por 25 vezes 10 a sexta, mas 25, o 10 na sexta aqui no denominador podemos passar para o numerador somente trocando o sinal do expoente, certo? Então isso é igual a 10 a menos 6. Propriedades de potência, bastante importante lembrarmos. Então, o comprimento de onda máximo será igual a, realizando essa conta, chegamos ao valor de 13,6 vezes 10 a menos 6 metros. Tudo bem? Pois estamos usando o sistema internacional aqui. Bom, mas como podemos ver nas alternativas, temos algumas em micrometros também, certo? Então vamos passar aqui para micrometros. Então ficamos com 13,6. O 10 a menos 6 significa micro. E metros. Então, comprimento de onda máxima é igual a 13,6 micrometros. Já achamos. Com isso, percebam que já dá para respondermos a questão, pois somente a alternativa A possui 13,6 micrometros como resposta, tudo bem? Bom, mas vamos ver como podemos chegar no 6,8 micrometros também. Que no caso, chegamos usando a frequência máxima. Ou seja, vamos calcular agora o comprimento de onda mínimo associado à frequência máxima, que é de 50 MHz. Então, novamente, a velocidade é constante, que a UBF deu, e é igual a 340 metros por segundo, velocidade do som no vácuo. Isso é igual ao que queremos achar, comprimento de onda mínimo, vezes a frequência máxima é igual a 50 MHz. E novamente não podemos usar com mega. Devemos passar isso para hertz. Ou seja, isso é igual a 50 vezes 10 elevado a sexta hertz. Então, novamente, vamos passar os 50 vezes 10 elevado a 6 para o outro lado, dividindo. Então, teremos que esse comprimento de onda mínimo, 340 dividido por 50, e ao passar o 10 na sexta para o outro lado dividindo, basta pegarmos o oposto do seu sinal do seu expoente para levarmos ele ao numerador. Então, ficamos com 10 a menos 6. Logo, o lambda é igual a... Efetuando essa conta, teremos então 34 dividido por 5 igual a 6,8 vezes 10 a menos 6 Hz, pois usamos todas as unidades aqui no sistema internacional. Hertz não, perdão. Estou confundindo com a frequência. Metros, certo? Pois usamos um sistema internacional de unidades. 6,8 vezes 10 a menos 6 metros, podemos escrever como 6,8 micrometros, pois o 10 a menos 6 significa micro em matemática. Bom, então temos que este é o nosso intervalo,
do comprimento de onda. O comprimento de onda está entre o comprimento de onda mínimo, que é este aqui, que acabamos de calcular, que é igual a 6,8 micrometros, e ele é menor que o comprimento de onda máximo, que acabamos de calcular também, igual a 13,6 micrometros. E voltando aqui à questão, podemos ver que ela corresponde à letra A. Então, os comprimentos de onda das ondas que causaram danos aos vírus estão entre 6,8 micrometros e 13,6 micrometros, como acabamos de calcular. E percebam que simplesmente pelo fato de a pessoa poder ter esquecido de passar de megahertz para hertz, multiplicando por 10 elevado a 6, como fizemos aqui nas duas situações, a pessoa poderia ter marcado a letra C, que está sem o 10 a menos 6, que chegaríamos somente em metros. Ó. E isso está errado, tudo bem? Então, foi um tanto que uma leve pegadinha. Devemos ficar bastante atentos com isso, certo? Então, essa aqui foi a aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixem um joinha, se inscrevam no canal e compartilhem com seus amigos que fizeram também a OBF ontem, tudo bem? Então vejo vocês no nosso próximo vídeo e até mais.